Olá, olá, olá! Bem-vindos para mais uma live de quarta-feira e hoje falando de segredos familiares. E aí, você já tem algum segredo familiar que não pode contar para ninguém? Sabe dessa informação? E como isso impacta no nosso sistema e na nossa vida? Então, falar aqui um pouquinho o que a gente, dentro da constelação familiar, qual que é a dinâmica desses segredos. E aí, por enquanto, deixa eu chamar aqui algumas pessoas para participar da live com a gente, trazer aí uma dinâmica também, né? Daqui a pouquinho, trazer uma dinâmica. Então, mesmo se você está vendo gravado, esse vídeo não chegou até você por acaso. Então, segura aí, né? Vem entender aqui comigo o que traz de consciência esse impacto na nossa vida diante daquilo que nossos antepassados fizeram. Então, é muito intenso, gente. Saber de tudo isso, por vezes, assim, são desafios, né? Entender isso, como que isso impacta na nossa vida, é saber como que também tá a nossa vida hoje, né? Quais são os desafios que você tem que, ao olhar para dentro, as questões que estão te impedindo, né? Que tá trazendo desafios para o corpo também, né? Isso pode também ser questões aí, né? Das dinâmicas dos segredos familiares. Tá? Então, vamos lá, terminando de enviar aqui. Ó, o Instagram ele demora um pouquinho para chegar as informações até as pessoas. Teve uma pessoa até que me chamou aqui no privado, eu não tô encontrando ela, porque o Instagram não deixou. E aí, então, falar disso, a gente vai olhar para nossa vida a partir dos traumas, a partir do que está acontecendo com a nossa vida na atualidade. E aí que tá, né? Então, a gente não precisa olhar, saber, logicamente, se a gente sabe, beleza, são questões que a gente vai trazer já com consciência, né? Aí a gente vai desenvolver a partir de tudo isso. Ao abrir uma constelação, a gente vai olhar para essas questões a partir disso que você já tem ciência. Quando não sabe, tá tudo certo e vamos lá administrando. Normalmente, você pode sentir medo, insegurança, tristeza, raiva, culpa, vergonha, só que assim, num grau bem extremo. E aí, quando a gente baixa a autoestima, autocrítica muito forte. E aí, quando a gente abre uma dinâmica, né, abre uma sessão de constelação familiar para algum tema que você quer constelar, muitas vezes pode chegar num determinado ponto que bate ali com um familiar que às vezes é muito próximo, que tá ali segurando um segredo de família. E aí é o grande desafio, porque muitos deles trazem ali até questões de morte. Então isso impacta também, né, na vida da familiar, porque aquela pessoa morreu e não falou do segredo, morreu com aquele segredo, não contou para ninguém, e aí traz aí para os descendentes também reflexos no corpo, na vida, certo? E aí, a próxima também é a exclusão. Então, a gente exclui muito facilmente as outras pessoas. É não ir com a cara, não ir com a cara, não ir com o papo da pessoa. Oi, Fernando, bem-vindo. Exclusão
ela pode ser feita, nossa, por várias questões. Então, desde familiares, que aí, então, vamos falar de segredo, né? Segredo daqueles bem cabeludos. Então, aquele familiar que guardou segredo por uma morte, por um assassinato, por estupro, né? Por várias questões aí. E aí, isso traz uma exclusão do sistema, exclusão dessa pessoa. E aí, o que que acontece? Os descendentes vão trazer questões aflitivas também para que isso seja resolvido. Então, de repente, um descendente dessa pessoa que cometeu aí um assassinato, né, alguma coisa. Oi, querido, bem-vindo. Ele pode, os descendentes podem, de repente, vamos colocar um exemplo, uma mulher que casa com uma pessoa também que vai cometer feminicídio ou então violência doméstica. Então, isso traz uma dinâmica, uma consequência daquele ancestral que fez tudo aquilo. Então, por repetição transgeracional, né? Se você tem aí alguma dificuldade também, né, de entender, me pergunta. Opa, Roseli, quero entender melhor isso aqui que eu não entendi. Eu vou fazer daqui a pouco uma dinâmica aqui utilizando bonequinhos. Ó, eles estão aqui, que eu coloquei já aqui do lado. E a gente vai esperar mais um pouquinho para o Instagram terminar de encaminhar para as pessoas, para ver se chega mais gente, porque ele demora. E aí, continuando, eu trouxe alguns tópicos pra gente desenvolver aqui e entender, esclarecer o que é esses segredos familiares. E aí, me conta, vocês têm algum segredo que não pode contar pra ninguém? Algum segredo de família? E aí, entra também, já falei dos traumas não resolvidos, já falei, né, da exclusão de membros da família e agora de relações extraconjugais e também de paternidades, né? Segredos de paternidade. Esse pipoca no ratinho, pipoca aí na mídia, né? Então, as puladas de cerca fez lá, teve filho com outras pessoas, e aí esse segredo fica, né? Às vezes somente entre o casal ou pessoas muito próximas. E aí, o que que acontece? Na dinâmica da nossa vida, que de repente isso aconteceu lá atrás, com nossos avós, bisavós, tal, o que que pode acontecer? Existe aí um excluído. Essas pessoas pertencem ao nosso sistema. Então, se a gente tem lá tios avós, bisavós também, né? Avós, tataravós, eles pertencem, mesmo não estando no sistema familiar como conhecemos. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente traz também desafios para o corpo que a gente não tem ideia e vai repetindo. A gente pode repetir, fazendo mais do mesmo, fazendo o que eles fizeram, também cometendo traições, tendo filhos fora do casamento. Então a gente também pode repetir isso, né? Então, se você tem esse fato, pode ser também que você esteja conectado a algum ancestral e repita isso, tá? Então, entender que essa dinâmica afeta a nossa vida. De quem fez lá atrás, afeta muitas vezes a nossa aqui, hoje. Então, mas vamos colocar nessa dinâmica do hoje. Então, se alguém cometer uma relação extraconjugal, né, que tem esse segredo de paternidade também, o que que acontece? No núcleo familiar tá abalando o quê? A confiança das pessoas. Então, a pessoa não se torna mais confiável. Então, para confiar na pessoa, as pessoas, né, têm a crença que ela vai ser sempre dessa forma. Não vai mais, ela não pode ressignificar aquilo. E aí que tá o desafio,
né? A pessoa ali vai ser sempre taxada com uma pessoa que não é de confiança, né? Traz conflitos também internos, porque às vezes as dinâmicas que envolvem aquelas pessoas são bem complexas, né? Então cada um dentro do sistema traz dinâmicas que são diferentes, né, uns dos outros. Então, na nossa vida, a gente pode trazer uma desconfiança em excesso, também uma insegurança muito grande. Então, imagina que seja filho, né, de uma relação extraconjugal. Então, vai também ter problemas de identidade, né? Quantas vezes aí que, né, eu já tive contato com várias questões relativas a isso, e a pessoa fica perdida, né? Ainda mais quando descobre, se o filho descobre isso já na adolescência. Aí é o grande desafio também, né? De muitos poucos que conseguem ali, não, isso aconteceu, tá tudo certo, eu sigo minha vida, né? Mas vai talvez enfrentar algumas dinâmicas internas aí de conflitos. Mas tá tudo certo, bola pra frente, vamos seguindo, né? Mas muitos podem trazer essa questão de não se sentir pertencente à família, porque o pertencimento é uma lei. Então, essa lei parte daquilo que eu pertenço ao sistema, eu pertenço a um clã. Se eu tô fora, eu tô desconectado. E aí, como fica, né? E pode trazer também lealdades inconscientes, que aí também a gente não tem ideia a quem nós podemos nos vincular por essa lealdade de relacionamento. Então, é repetindo padrões que vão gerar consequências, né? Trazendo relacionamentos disfuncionais. Então, se teu relacionamento também tá complicado, e aí, como que fica essa dinâmica? Que daí pode ser também por essas questões, né? E o relacionamento disfuncional, um relacionamento conflituoso, pode ser por várias questões, envolvendo também os segredos familiares. E aí, quanta coisa! E aí, você se encaixa em alguma delas? Como que fica isso? Doenças mentais. Eu trouxe aqui algumas que eu tô citando. Doenças mentais e vícios. Doença mental, lembra antigamente na roda dos rejeitados? Que aquilo funcionava como ou eram os doentes, né? Ou eram extremamente pobres, ou também aquelas gestações que não eram bem-vindas, né? Ou seja, pulada de cerca, ou seja, os filhos fora do casamento, né? Então, o que que acontecia? A moça engravidava, a família, às vezes sem casar, levavam ela lá para uma cidade no interior, passava-se os 9 meses, ela tinha o filho ia para a roda dos rejeitados, que são excluídos, né, do sistema, ninguém mais escuta falar, não tem mais paradeiro, é muito difícil achar o paradeiro dessas pessoas, né, depois que crescem, e aí a mãe, mesmo querendo ter o filho, tudo que às vezes era o amor da vida, né, que ela tinha, com o relacionamento que ela teve, né, ou de repente extraconjugal ou não, normalmente era um namoro, mas mesmo assim não podia, a família não deixava e excluía-se. Então, o que vai acontecer? Essa criança é um excluído do sistema. E isso vai reverberar nas gerações seguintes, trazendo comportamentos também conflituosos nas gerações posteriores. Então, aqueles filhos que dão muito trabalho,
filhos autistas, ou então, né, com doenças mentais também, deformidades físicas, problemas de hidrocefalia, enfim, vários transtornos de deficiência, assim como também os vícios, né? Então, já que aquela pessoa foi excluída, ela vai se ligar também, de repente, a um vício, e aí para ver se é vista. Porque isso são padrões também transgeracionais. O excluído tem uma dor enorme, né? A dor do sistema é muito grande. Então, de uma certa forma, dentro do nosso sistema familiar, da mesma forma que ele traz a dor, ele também traz a cura. Então, uma hora ou outra, essa cura chega e é para o próprio sistema. E é muito legal essa dinâmica. Outra coisa também, problemas com autoimagem. Então, se tem aí algum excluído que teve, né, que foi lá para a roda dos rejeitados, teve essa exclusão porque nasceu, né, prematuro e não teve cuidados, né, ainda mais assim, roça, esse tipo de coisa que não tinha. E aí, não cuidaram direito também, porque não quiseram, tem toda essa dinâmica também, né? Aí também pode trazer hoje problemas a gente, né? Nós, mesmo sem ter ciência do que passou lá atrás, podemos ter alguma dinâmica dentro aí de problemas de autoimagem. Então, uma pessoa se odiar, problemas de anorexia também, pode ter alguma relação, né? Porque tem a nutrição envolvida, né? E isso pode estar lá atrás, porque a nutrição parte do bebê, né? Então a mãe vai dar ali a nutrição para a criança, e se essa nutrição foi interrompida em algum momento da vida dos antepassados, também pode ocasionar aqui também hoje essa dinâmica, né? E aí traz esse problema de autoestima, muitas perturbações também, né? E falta de aceitação com o corpo, com aquilo que a pessoa é e toda essa dinâmica, né? Agora, a quinta, adoção e filiação não biológica. Então, eu fiz essa listinha aqui para a gente ter ideia de como que traz essa dinâmica familiar desses muitas vezes, esses segredos de família, eles são meio que pactos também, né? Que a família ali faz diante de algum ancestral para que fique tudo encoberto. Às vezes o segredo vem passando também de geração em geração e não contam, né? Então também tem isso. E aí, a adoção. A adoção, ela também entra numa dinâmica bem complicada. Porque às vezes a pessoa não fala que o filho foi adotado. Não fala. Também já vi muito a respeito. E aí, também vai ter problemas de pertencimento. Porque às vezes acontece da pessoa passar a vida inteira sem saber que não é adotado, né? Que é adotado. Ou então que teve ali um filho fora do casamento e a família aceitou, mas aí mudou a dinâmica e tudo mais, né? Mas assim, entra no filho não biológico, né? Que às vezes é bem mais complexo, às vezes não, é bem complexo, né? Então, o que pode ocasionar para a pessoa, né? Pode ocasionar uma negação também muito grande daquilo que ficou sabendo. Porque pode, assim, pode a pessoa passar pela vida inteira e morrer sem saber. Às vezes só um ou outro familiar que sabe, muito próximo e nunca conta. Mas pode acontecer dessa criança tá já na adolescência e descobrir por algum familiar que conta, e aí caiu a casa para os pais, né? Porque
vai entrar em conflito, vai ter bastante problemas ali diante de tudo isso. E aí dá frustração, gera, né, culpa, remorso, incerteza e também uma desconexão, né? Ele pode passar por tudo isso também e falar, não, tá tudo bem, vocês são meus pais do mesmo jeito. E tá tudo certo, né? Então, assim, são dinâmicas, cada família, cada sistema, ele trabalha diferente, mas digamos assim, que isso normalmente se repete. Então, por mais que haja repetição, pode ser que seja assim, tá? Mas não que seja regra, tá? O que eu tô falando. E aí, assim, para essa pessoa, nesse contexto que ela descobriu quando ela era adolescente, ela pode, né, além de tudo isso que eu já falei, sentir também indiferença pela história, pelos ancestrais, pela família, porque ela foi traída, não contaram a verdade para ela, né? E quando é revelada, vem a revolta. Aí também tem essa desconexão profunda, aí traz um sentimento muito grande de abandono. Aí é bem complexo pegar e voltar, né? E isso faz com que muitos se afastem totalmente da família ou tenham lá na frente problemas sérios, assim, até financeiros também. Então, problemas nos relacionamentos, essa pessoa nunca vai confiar nos outros, vai trazer também questões aí de para dentro dos relacionamentos, nas parcerias de relacionamento também. Essa pessoa não vai ser muito difícil de confiar nas outras pessoas, porque ela acha que ela sempre vai ser traída. Então, essa dinâmica traz consequências para a vida, né? Então, assim, como se isentar de saber de um segredo? Aí é desafiador, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente mesmo guarda segredos nossos. Ou então uma pessoa muito perto, um amigo, um parente, você vai lá desabafar com ele. E ele guarda esse segredo. E aí essa dinâmica vai transcorrendo de geração após geração ou não, e morre ali. Morre guardando aquele segredo. A gente precisa desvendar todos os segredos familiares? Não precisa. Então, amém. Porque senão era muito pano para manga. Muito pano para manga. Até porque, mas a gente já entendendo como que funciona a dinâmica, a gente vai entender que em algum nível a gente. Oi, Elaine, bem-vinda, querida. A gente vai trazer questões aí, ó, presta atenção. Segredos de família em dívidas não pagas, dívidas ocultas do sistema, reverbera para nossa vida. Olha isso, olha como que é profundo. Então aí, má gestão do dinheiro, se você tem na sua vida hoje, má gestão do dinheiro, dívidas, desconexão total com o dinheiro, tá? Falta de educação financeira, conflitos, né? Conflitos com herança, ou então brigas familiares bestas por conta do dinheiro. E também você se achar o dono da cocada preta porque você não depende de ninguém. Isso pode ser indício de dívidas dos seus ancestrais que eles não honraram, e isso vai geração após geração, passando e tá aí na tua vida hoje. E aí, como que fica? Trazer dificuldade financeira? Pode ser também questões envolvendo a ancestralidade. Então, ali, se a tua ancestralidade trouxe ali
questões que não soube lidar com dinheiro, ou então teve roubos, né? Roubos, cometeram assassinatos. Lembra? Oi, Cleide, bem-vinda, amor. Sabe aquela historinha, né, da cerca, quando antigamente, né? Você tem lá uma herança, aí são duas fazendas. Aí um sempre tá brigando para colocar a cerca para um lado. Aí quando vê que a cerca tá aqui, aí o dono daqui empurra a cerquinha. Oi, Ná, bem-vinda. Empurra a cerquinha para outro lado, trazendo, né, mais espaço. E a dinâmica dessas questões financeiras, isso reverbera, porque às vezes acontecem mortes por conta das questões financeiras. Acontecem essas dívidas, né? Dívidas de jogo, né? Que perdia-se, ainda se perde, né? Dinheiro com isso, agiotagem. Então, tudo isso vai conspirando, vai virando uma bola de neve. Então, se você não retém dinheiro na sua vida hoje, também pode ser por essas questões ancestrais. E a ideia? Bem-vinda, amor! E é bem legal falar de tudo isso, porque a gente vai entendendo que certas dinâmicas na nossa vida não é por acaso, né? Tem lá coisas, contratos, pactos que nossa ancestralidade fez e que reverbera na nossa vida hoje. E aí, eu deixei aqui a 7ª revelação dos segredos ocultos familiares. Ih, amor, saudade. E aí, segredos revelados no dia da morte do seu ancestral. E aí, às vezes aquele segredo cabeludo que foi revelado, confidenciado, porque às vezes balbuciado, perto de um parente ou perto de um padre, né, de um pastor. E aquilo ficou com aquele segredo, aquela pessoa ficou com aquele segredo, e que pode ser atos criminosos que a pessoa cometeu, né? Revelação também de relacionamentos secretos, filhos fora do casamento e que ninguém descobriu, abusos, violência, e a pessoa com peso na consciência de não querer ir para o caixão e guardar aquilo consigo, aí a pessoa fala, né? Fala ali para a pessoa que está mais próxima, e às vezes ali não, o padre, na hora de dar a extrema-unção. E aí, problemas, negócios desonestos também, segredos financeiros obscuros. Olha quanta coisa. E aí também, vamos lá olhar para o padre, né, para o pastor. Essas pessoas que recebem esse segredo, né? Se você tem um padre na família, um pastor na família, também essa pessoa guarda segredos de outras pessoas. E que isso acaba também trazendo para o campo sistêmico, né, dessa pessoa problemas também, né? Porque são pactos de votos de silêncio que são feitos ali na beira do leito de morte. Então, que vai trazer ali, né, gerando para os descendentes, gerando também para a família algumas consequências, algumas dinâmicas bem complexas. E aí, se identificou com alguma? Eu falei aqui 7 segredos obscuros, 7 dinâmicas que existem em nossos sistemas familiares. Em algum nível aí, você se conecta com esses segredos. E aí, então eu falei do primeiro, traumas não resolvidos, né? Exclusões dos membros da família, relações extraconjugais e segredos de paternidade, adoção ou filiação não biológica, o 6º, questões financeiras e dívidas ocultas, e o 7º, revelações antes, segredos, né? Essas revelações, segredos
obscuros antes da morte. É desafiador, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que a gente teve um padre na família, né? Uma freira também pode ser, né? Mas normalmente vamos colocar aí que é algo normalmente, como o Brasil ele foi colonizado, a gente tem muita influência católica, né? Vamos colocar aí um dos dois, mas também pode ser aí um familiar também que recebeu, né? Esses segredos aí no leito de morte, mas também o padre, né? O padre e o pastor aí recebe bastante segredos também, e isso influencia também a família. E aí, gente, vamos fazer uma prática agora no âmbito coletivo, tá? Aqui, se você tá assistindo essa live mesmo gravada, vai entender que as dinâmicas da sua vida podem estar tendo influência nesses segredos de hoje, tá? Então, se você traz aí algum problema, pode ser lá de trás. E a gente, olhando sobre a ótica da constelação familiar, a gente não vai revelar segredo, a gente não vai identificar aquele segredo daquele parente, não é esse o intuito, a gente não vai revelar, né? Aqui não tem psicografia para revelar segredo, mas trazer clareza, né? Clareza e libertação para seguir adiante, se libertando daquele segredo que muitas vezes trouxe dor, trouxe mortes e que em algum nível impacta a nossa vida. E é liberar de tudo isso para que a nossa vida siga com fluxo, em abundância, para que a gente possa fazer diferente e modificar a nossa história. Esse é o intuito, né? Então vamos lá. Trazendo a dinâmica aqui, eu vou pegar alguns bonequinhos e trazer pra cá. Opa! E vamos lá. Deixa eu fechar a porta para não ninguém. É uma dinâmica bem rapidinho, né? Que eu vou fazer. E aí, trazendo para nossa consciência aquilo que a gente precisa trabalhar, certo? Então, vamos colocar aqui. A gente, né? Quem tá aqui na live, esse bonequinho representa aqui vocês. Então, vamos lá. Agora o branquinho é vocês. Eu vou colocar aqui a raiva. O cinza representa a raiva. O palhacinho, ó, vou colocar mais perto, representa a culpa. A árvore representa a ancestralidade. As mortes feitas, né, realizadas aí nesses segredos obscuros aí, os segredos de família, essa bonequinha aqui que tá toda encoberta. Essa rosinha, a baixa autoestima. E quem que chega mais perto? Gente, olha isso, tá correndo. Vocês estão vendo aqui na... Deixa eu abaixar mais aqui. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Vou devagarinho aqui pra não mexer. Ai. Acho que agora dá pra ver. Melhorou. Senão vai cair o celular. Gente, ó, já grudou aqui a ancestralidade e os segredos de família.
a morte aqui tá chegando, as mortes, né, do sistema que foram ocultas, obscuras. E aqui, deixa eu colocar a última, que é o medo, né? O medo da criancinha pequenininha aqui. Que a gente fica com bastante medo quando a gente se sente até pequena, né? E aí, olha isso, gente. Então, aqui uma dinâmica que é grupal, tá? Então, ó, os segredos de família já deram de cara a cara com vocês e agora vira para olhar para a árvore, que é a ancestralidade. E aqui é um fenômeno, ou melhor, a dinâmica da constelação na água é um campo fenomenológico, onde vai mostrar, através da representação aí dos bonecos, né, que pode ser com papéis também, vai trazer informações do nosso campo e as consequências para a nossa vida. Então, quando a gente sabe que dentro da nossa ancestralidade, aqui, ó, vocês olham para a ancestralidade e os segredos de família também, né? E aqui já ainda está se movendo o campo, vai trazendo informações gradualmente, né? E esses segredos de família, eles impactam a nossa vida, trazendo conflitos, trazendo, ó, o medo tá chegando perto. Vocês estão vendo que tá tudo se agrupando. Muito rapidamente eles se agrupam, olha isso. Né? Então, ó, dentro daqui do nosso grupo, quem tá assistindo, mesmo que você assista gravado, isso impacta também em algum nível a sua vida, essa dinâmica. Então, o medo olha para a árvore, né? Olha para a ancestralidade. Aqui os pactos, os segredos de família ainda continuam olhando. E aqui, vocês olham para o medo. Então, o medo aqui tá bem de frente, olhando para a ancestralidade. Então, isso indica que, por conta desses segredos de família do passado, o medo reverbera muito na vida. E também a baixa autoestima, né? Vocês olham para baixa autoestima, que traz aí consequências também para a vida. E isso foi uma dinâmica rápida, só para vocês terem ideia de como que funciona aqui a constelação na água. Opa, deixa eu arrumar. Para ter ideia de que um acordo, um segredo lá de trás traz consequências para a nossa vida. Então, influenciando aqui principalmente no medo e na baixa autoestima. E aí, como melhorar isso? Primeiramente, trazendo liberação, né? Pedindo para o nosso sistema a liberação para que a gente possa trazer mais clareza dos nossos processos internos, liberação do medo, né, da baixa autoestima, das culpas. Enfim, eu não coloquei mais. A culpa também tá perto, que é o palhacinho. Mas mesmo assim, né? Então, muito bom ter consciência, né, Andréia? Andréia também é consteladora, minha parceira amiga. E aí, isso trazendo para nossa vida vai melhorar o nosso interno, fazendo essa liberação. Então,
ter consciência de que isso na sua vida pode impactar os seus relacionamentos, a sua vida interna mesmo, é baixa autoestima, né? Isso é uma coisa sua. Culpa, e às vezes é uma culpa que você não tem ideia de onde vem. E isso pode aí influenciar a sua vida, trazendo pessoas, trazendo circunstâncias que vão aí fazer sempre aquela roda de samsara, né? Sempre a mesma coisa, sempre as mesmas situações, mesmas circunstâncias. Então vamos fazer um exercício rapidinho, depois de trazer essa consciência. Vão fechando os olhos, trazendo uma respiração profunda. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. E diante da nossa ancestralidade, vamos visualizando cada um deles. Nosso pai, atrás de nós, no nosso ombro direito, nossa mãe no ombro esquerdo, nossos avós, paternos e maternos. Vamos visualizando lá atrás, bisavós, tataravós, tantas pessoas que nos deram a vida, que por conta das suas escolhas, de alguma forma, a vida chegou até a gente, com esse fluxo de saúde intenso que nós sentimos nesse momento, um fluxo de vida. E agora vamos mentalmente virando para nossa ancestralidade, olhando nos olhos de cada um deles. Mesmo se você não os conheceu, visualize olhinhos brilhantes olhando em sua direção, porque todos pertencem, mesmo aqueles excluídos do nosso sistema, mesmo aqueles que foram abortados, que foram rejeitados, que foram colocados nas rodas dos excluídos, dos rejeitados, aqueles relacionamentos que nossos ancestrais tiveram, que foram por conta de relacionamentos extraconjugais, filhos que tiveram fora do casamento. Nós vamos incluindo todos eles em nosso coração. E aqueles segredos de família que ocasionaram mortes, dores, nós trazemos consciência que isso, em algum momento da nossa história, dos nossos antepassados, da história dos nossos antepassados, que isso aconteceu. Acolhemos essa informação no coração e liberamos. Liberamos esse ancestral por conta de possíveis lealdades que fizemos a esses segredos, nos liberando da culpa, da baixa autoestima, e vamos entregando a esse ancestral, não importa se nós sabemos ou não, quem seja, vamos entregando para nossa ancestralidade tudo isso, porque nós somos muito pequenos e não conseguimos carregar tudo isso, é muito pesado para nós carregar todo esse segredo.
E ao passar para nossa ancestralidade esse peso, vamos nos sentindo mais leves, com o coração preenchido, trazendo leveza e harmonia ao nosso coração. E vamos agradecendo pela possibilidade de fazer essa dinâmica, de olhar para toda a nossa ancestralidade. E vamos virando de costas para eles e podendo dar próximos passos em direção de um relacionamentos saudáveis, relacionamentos também conosco mesmo, né? Trazendo mais autoestima, mais amor próprio, trazendo relacionamentos prósperos, saudáveis e dinâmicas muito melhores para a nossa vida. Vai respirando fundo nesse lugar de otimismo. Vai respirando fundo nesse lugar que vai trazendo aí coisas boas, sentimentos, sensações boas para o corpo. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Ai, nossa, fiquei leve aqui. E você, como que você tá? Gente, foi muito bom, agradeço a vocês pela permissão de chegar até aqui com esse conteúdo. A live vai ficar gravada até quarta-feira que vem, às 20 horas, trazendo mais conteúdo e mais consciência. Beijo no coração e até lá!